Sejam todos muito bem-vindos para o nosso mapa mental, para o nosso resumo do CEA, módulo 3, parte 2, onde a gente vai focar muito mais ali na renda variável. Enquanto você segue as nossas redes sociais, eu vou tocar o nosso tema. Me acompanha! Nós iniciamos falando da estruturação da oferta pública. E lembrando o seguinte, no mercado de capitais, sempre que tiver a emissão de um valor mobiliário, vai ser feito a estruturação de uma oferta pública, seja um ativo de renda variável ou ainda um ativo de renda fixa, como, por exemplo, renda variável, ações, passa por oferta pública, ou ainda debêntures é renda fixa, né? Debênture também passa por oferta pública. E como é que funciona isso, hein? Quando uma empresa de capital aberto, uma empresa SA, decide emitir valores imobiliários, ela vai contratar uma instituição financeira. E essa instituição financeira é que vai fazer toda a estruturação da oferta pública. Detalhe, esse nome, oferta pública, pode aparecer de outras formas, né? Operação de subscrição ou ainda operação de underwriting é a mesma coisa, pode ficar tranquilo. Mas cá entre nós aqui, que instituição financeira é essa que pode fazer a estruturação de oferta pública? Importante, somente corretora, distribuidora ou ainda banco de investimento é que pode fazer a oferta pública. E quando for a primeira vez, né, uma oferta pública inicial, beleza? Aí, então, peraí, mas se for um banco múltiplo, pode? Só se for um banco múltiplo com a carteira de investimentos, beleza? Ok, mas quais são os tipos, quais são as modalidades de garantias da oferta pública ou ainda quais são os tipos de serviços prestados lá na estruturação da oferta pública? Vamos chamar esse banco, essa instituição financeira aqui, para nos descrever cada uma dos tipos de serviço prestado, né? Existe um que nós chamamos de garantia firme. Na garantia firme, essa instituição financeira corre todo o risco, porque ela vai fazer assim, ó. Ela vai dizer para aquela empresa emissora ali, ela vai dizer, oi, empresa emissora, ok, você me contratou para fazer uma estruturação pela garantia firme, na qual eu, instituição financeira, vou correr todo o risco. Porque eu, instituição financeira, garanto para você que vou vender todos os teus ativos de valores imobiliários que a gente tem emitido. Sabe por que ela pode garantir isso? Porque caso essa instituição financeira não consiga vender todos os ativos de valores imobiliários, ela vai comprar para si, ela vai ficar para si. Então, na garantia firme, a instituição financeira, como eu disse, vai correr todo o risco. Porque ela vai fazer sim a confecção dos valores imobiliários, vai levar eles a mercado ali para os investidores, e caso não venda tudo, né? O restante ela compra, fica para ela. Ok, essa aqui é a garantia firme. E a garantia melhores esforços? Na garantia melhores esforços, o risco é da empresa emissora. Vamos lá, vamos lembrar como funciona. Essa instituição financeira que vai ser contratada, ela vai dizer assim, ó, nos melhores esforços, eu vou me esforçar ao máximo. Caso eu não venda, caso eu não consiga vender, negociar todos os ativos que foram confeccionados e levados ao mercado, eu lhe devolvo a empresa emissora. O risco aqui é todo teu. Então, melhores esforços aqui. E a residual ou ainda stand-by, como é que funciona esse tipo de serviço? Aqui o risco é dividido, o risco é de ambos. Por quê? Caso os valores mobiliários não sejam todos vendidos, todos negociados, o que vai acontecer? A gente aguarda um pouquinho, depois faz uma nova oferta e caso não venda de novo, o residual, o que sobrou, fica dividido entre as partes. Daí o nome, né? Residual, vai ficar dividido ou ainda stand-by. Aguarda um pouquinho aí, eu vou esperar um pouco para fazer uma nova oferta. Se não der, a gente divide, o risco é dos dois aqui. Ok, entendi. Mas nesse momento de vender, de colocar os valores imobiliários em mercado, como é que a gente sabe qual vai ser o preço inicial que a gente vai vender? Que essa instituição financeira vai vender. Como é que se sabe o valor pelo qual ela vai ofertar? Esse é o processo chamado book building, tá? Book building é o procedimento de coleta e intenção de investimento para a precificação do valor mobiliário. Agora ficou fácil, né? Agora a gente entendeu. Vamos entrar agora mais diretamente ali na renda variável e vamos começar vendo as características. Quais são as características dos ativos de renda variável? Vejamos, eles são de propriedade do comprador. Quando você adquire um ativo de renda variável, você se torna dono, proprietário, é seu, tá? Já que é seu, você não tem como ir lá e devolver para quem você comprou e disse, eu estou devolvendo para resgatar. Não existe isso na renda variável, tá? Exemplos de ativos de renda variável. Ações. Quando você compra ação, ela é sua. Ainda, moeda, imóveis, tudo isso é renda variável. Botou dinheiro em um desses, saiba, você está colocando o dinheiro na renda variável.
Não possui vencimento, não tem um prazo. Ah, eu vou colocar aqui, daqui a 2 anos vence, daqui a 3 anos vence. Não, não tem um prazo certo. Que mais? Não possui uma taxa previamente acordada. Não tem aqui uma taxa fixa. Ó, você vai colocar o dinheiro aqui, certamente tu vai ganhar 15% no ano, 20% no ano, 18%, 25%. Não tem uma taxa previamente acordada. É renda variável. Você não sabe quanto vai ganhar e nem se vai ganhar alguma coisa, né? Que mais? O investidor possui responsabilidade no recolhimento da tributação. Sim, na renda variável, parte ali da tributação é recolhida pelo investidor, né? Na verdade, grande parte, a maioria das vezes, é de responsabilidade do próprio investidor fazer o recolhimento. Mas falando em tributação, como é que funciona a tributação na renda variável? Bem simples. Ou vai ser 15% ou 20%. Ó, 15 ou 20. 15 ou 20. Guarda isso. Ou é 15 ou é 20. 15% vai ser em operações normais. Quando eu adquiro um valor mobiliário ali da renda variável e seguro ele por um determinado tempo. Isso aqui é uma operação normal. Tributação 15% sobre o ganho de capital, sobre o quanto você cresceu ali o teu capital, quanto ficou mais rico. E day trade, né? É 20%. Day trade é quando você compra e vende o mesmo ativo no mesmo dia. Exemplo, comprei uma ação no dia de hoje, às 10 horas da manhã. Hoje mesmo vendi essa mesma ação às 14 horas ali. Já que eu comprei e vendi a mesma ação, o mesmo ativo no mesmo dia, é 20%. Para isso, nós chamamos de day trade, de tributação. E day trade é 20% sobre o ganho de capital. Mas será que existem exceções para tributação na renda variável? Sim, existem exceções para a pessoa física e a gente vai ver mais para frente nesse nosso resumo, tá bom? Mas ok, vamos falar dos ativos de renda variável. E quando eu falo em renda variável, logo vem na mente ações, né? Então vamos ver como funcionam as ações. Ações, elas têm duas modalidades, né? Existe a ação ordinária e a ação preferencial. Ordinária é assim, né? ON é a sigla que representa ordinária, né? Porque é ordinária nominativa. E preferencial é representado pela sigla PN, né? Preferencial nominativa. O numeral que representa as ações ordinárias é o 3. E o numeral que representa as ações preferenciais é o 4. Tudo bem? Então você pode ver ali, por exemplo, BBDC 3. É a ação ordinária do Bradesco. Ou então, ITUB, ITUB 4, ação preferencial do Itaú. Esse numeral representa, né? Só para você olhar e já sabe se a gente está vendo ali uma ação ordinária ou preferencial para facilitar as negociações lá na Bolsa de Valores. Mas como é que funciona? As principais características das ações ordinárias. Elas dão direito ao voto e elas controlam a empresa, elas controlam a companhia. Que mais? Em uma nova emissão, no mínimo 50% dessas ações emitidas tem que ser ordinária. Isso ficou confuso. Calma, vai facilitar. Já as ações preferenciais, como é que funciona? Ela tem preferência em receber dividendos e elas passam a ter direito ao voto caso você fique 3 exercícios sem receber dividendos. Olha só, não é que vai virar uma ação ordinária, não é que ela vai ganhar um superpoder, não. É uma ação preferencial sem votos. Mas caso fique 3 exercícios sem ter o principal benefício, que é ter preferência em dividendos, não estou recebendo dividendos aqui. O que acontece? Essa ação preferencial passa a ter direito a votos até receber dividendos novamente. No momento que recebe dividendos, pronto, volta a ser uma ação preferencial que não vota. Normal, simples assim. Em uma nova emissão, no máximo 50% das ações podem ser preferenciais. Isso ficou confuso. Calma, é super simples, é assim, ó. Imagina que uma determinada empresa vai emitir ações. Ela pode emitir 100% de ações ordinárias? Pode sim. 100% de ação ordinária e 0% de ação preferencial? Pode, lógico que pode. Ela pode emitir, por exemplo, 60% de ações ordinárias e 40% de ações preferenciais? Pode, lógico que pode. Ela pode emitir 45% de ações ordinárias e 55% de ação preferencial? Não, não pode. Por que não pode? Porque o mínimo que se emite de ações ordinárias, no caso de uma emissão, é 50%. Então, no mínimo 50% AN e no máximo o que se emite de ação preferencial numa nova emissão é 50% também. Pronto, agora ficou fácil. Vamos seguir? Vamos ver o que mais. Já entendemos ali ações, mas tem um detalhe importante. Ações a gente vê preferencial e ordinária. Mas sempre aparece alguém que diz, então peraí, mas eu já vi uma outra ação que, por exemplo, termina em 11, não é nem 3 nem 4, como, por exemplo, SAMB 11. A SAMB 11 é o quê, hein? É a ação Unity, nesse caso Unity do Santander. A ação Unity, o que ela tem? Ela tem um misto, né? Uma junção de ordinárias e preferenciais. Então não é que é uma modalidade nova, é simplesmente um empacotado, onde tem ação ordinária e preferencial junto ali sendo negociada. Maravilha, que mais? Detalhe importante, ações não têm risco de crédito, tá? Guarda isso, ações não têm risco de crédito. Ações não têm risco de crédito, sua vez?
E isso, ações não têm risco de crédito. Beleza. Quais são as possibilidades de se ganhar dinheiro com ações? Vamos falar de algumas? Vamos falar aí do ganho de capital. Como é ganho de capital? É comprar barato e vender caro. Imagina que você comprou ação por R$ 10 e vendeu essa mesma ação depois por R$ 16. Você comprou barato e vendeu caro. Nesse caso, você teve um ganho de capital de R$ 6. Isso é ganho de capital. E aí a tributação funciona assim, ó. No ganho de capital, quando você está fazendo day trade, comprando e vendendo no mesmo dia com ganho de capital, a tributação é 20%. Day trade sempre paga imposto, tá? 20% sempre. Porém, 1% fica na fonte e o restante, o próprio investidor vai gerar um DARF e tem até o último dia útil do mês seguinte, do mês subsequente, para pagar esse DARF. É assim que acontece o recolhimento da tributação. Tá bom, então, peraí, eu entendi isso. Porém, se eu não estiver fazendo day trade, bem, se não for day trade, a tributação é 15%, tá? 15% é a tributação sobre o ganho de capital. Quando você está negociando, comprando e vendendo em dias diferentes e não está fazendo day trade, pronto, está aí a tributação 15%. Sendo que na fonte é 0,005. 0,005. O restante, via DARF, é recolhido pelo próprio investidor até o último dia útil do mês subsequente, do mês posterior, do mês seguinte, considerando o mês de apuração, né? Que mais? Tem um detalhe aqui, que é um detalhe importante, ó. Você pode ficar isento dessa tributação? Sim, desde que siga algumas características. Como é que é? Se, eu vou botar bem grandão, se você é pessoa física. Se não faz day trade, então não day trade. Se dentro do mês calendário, o que é o mês calendário? É um mês fechado, do dia 1º ao último dia útil do mês. Isso é o mês calendário. Então, no mês calendário, dentro do mês calendário, você vende, você aliena até R$ 20.000. O que acontece? Isento de imposto de renda para a pessoa física. Então, como é que funciona mais uma vez? Se pessoa física, se não está fazendo day trade, se dentro do mês calendário está vendendo, está alienando até R$ 20.000, nesse caso, isento de imposto de renda para a pessoa física. Pronto, simples assim. Que mais? Outras formas de ganho com ações. O queridinho das massas, né? Os dividendos. O dividendos é a distribuição de parte do lucro líquido da companhia a todos os acionistas. Dividendo é isento de imposto de renda. Juros sobre capital próprio, né? Juros sobre capital, pode aparecer assim também. Ele nasce do lucro que ficou retido pela empresa e esse lucro retido é reinvestido na própria empresa para fazer esse montante crescer. Depois que cresce, paga ali, faz essa distribuição de juros de capital próprio lá para os acionistas. Aqui tem imposto, tá? 15% de imposto de renda na fonte. Pronto. Que mais? Temos ali a bonificação. Como é que funciona a bonificação? Tanto bonificação quanto direito de subscrição vão nascer da mesma situação, que é quando a companhia começa a crescer e aí ela resolve incorporar capital, né? Vai incorporar reservas. Então, as duas situações vão surgir desse mesmo ponto, quando a companhia incorpora reservas. Então, vejamos aqui. Bonificação. Como é que funciona? Bonificação é assim, ó. Após a incorporação de reservas, o acionista recebe novas ações gratuitamente. Aqui, a bonificação, ela é dada de forma gratuita. E o direito de subscrição, após a incorporação de reservas, o acionista vai ganhar o direito de comprar novas ações antes do mercado. Então, aqui, no direito de subscrição, o que você ganha? Ganha o direito de comprar novas ações. Você não ganha as ações de graça, ganha o direito de adquirir. Aí, então, mas eu sou obrigado a adquirir essas ações? Não, é um direito, você pode optar. Quer comprar ou não, é um direito de subscrição, beleza? Que mais? Temos ali também o implit e o split. Como é que funciona? O implit é o agrupamento e o split é o desdobramento. Funciona assim, ó. No agrupamento, no implit, imagina que temos ali uma ação que já está com preço muito baixo. Vamos imaginar essa ação aqui, que quando ela foi colocada no mercado, ela foi lançada aí por R$ 30. Tudo bem. Aí ela começou a desvalorizar. E hoje essa ação está valendo R$ 2, por exemplo. 2. Cada uma dessas ações está valendo R$ 2. Essa empresa pode ir lá na CVM e dizer, ô CVM, eu queria agrupar, queria fazer um implit. O que a CVM vai dizer? Você quer agrupar quantas ações? Nesse caso, a empresa pode dizer, eu quero agrupar 5 para uma. Então eu pego 5 ações, cada uma delas, nesse nosso exemplo, valendo R$ 2, e vou transformar numa maior, valendo 10. Ó, 2 e 2. 5 vezes 2, 10, né? Então vai ficar uma maior valendo R$ 10. Pronto. Isso é o implit. Isso é o agrupamento. O que vai acontecer? Vai diminuir a quantidade de ações e também diminui o risco de mercado. Nota que diminuiu a quantidade de ações, ó. Naquele nosso exemplo tinha 5 e a cada 5 virou uma nova, né? Uma maior. Pronto. Já o desdobramento, ou split, é o processo contrário. Imagina aí que uma ação, vamos supor a mesma situação, né? Uma ação foi lançada por R$ 30 no mercado. Tá bom, ela foi lançada por esse preço.
Só que hoje essa ação já está muito cara. Vamos imaginar que ela está custando R$ 100, tá bom. E R$ 100 é um preço elevado para ações. E aí, essa empresa pode ir lá na CVM e dizer, ô CVM, eu queria desdobrar, eu queria fazer o split das minhas ações. A CVM vai dizer, você quer fazer de quantas? Vamos supor, vamos imaginar que ela diz, eu quero desdobrar aqui 1 para 10, né? 1 para 10. Então, a cada uma grandona dessa de 100, eu vou dividir em 10 ações, cada uma delas valendo R$ 10. Pronto, desdobrei. Eu fiz o desdobramento, o split. Aqui vai aumentar a quantidade de ações e diminui o risco de liquidez. Pronto, simples, fácil, mais fácil que morder a orelha, mais fácil do que beber água, cair da rede. Vamos continuar? Quando a gente ainda está falando em renda variável, a gente lembra, por exemplo, dos ADRs e dos BDRs. Os DRs, né, os recibos de depósito. Os dois, tanto um quanto o outro, vão ter lastro em ações estrangeiras. Como assim? É assim, ó. Vamos começar ali pelo ADR. O ADR é negociado no mercado americano. E esse ADR, ele é um recibo, ele é um certificado negociado lá nos Estados Unidos, mas quem dá lastro para ele é uma ação estrangeira, considerando os Estados Unidos, de fora dos Estados Unidos. Então, assim, ó, ADR, negociado no mercado americano, mas está lastreado em ações de fora dos Estados Unidos. Por isso que é estrangeira aos Estados Unidos. E o BDR? O BDR é negociado no mercado brasileiro, né? Esse B lembra de Brasil, né? BDR. O BDR é negociado aqui no mercado brasileiro, mas a ação que dá lastro para o BDR, que dá garantia para o BDR, é de fora do Brasil, é estrangeira, considerando o Brasil. Então, BDR, negociado no mercado brasileiro e lastreado em ações de fora do Brasil. Simples assim. Vamos continuar e vamos falar agora do clube de investimento. Clube de investimento, ele só pode ser acessado por pessoa física, tá bom? Não pode ter pessoa jurídica no clube de investimento. E no mínimo são 3 participantes, no máximo 50 participantes. Então tem um número ali, um número mínimo e um número máximo. Sendo que cada um dos participantes do clube de investimento, no máximo, poderá ter 40% do patrimônio líquido. Aí, então, não ficou claro? Imagina aí um clube de investimento que tem patrimônio de 1 milhão. Bem, se ele tem de 1 milhão, 40% disso é R$ 400 mil. Então, no máximo, um participante poderá ter R$ 400 mil ali naquele clube. Não pode ter mais do que isso, tá bom? Que mais? A administração do clube de investimento tem que ser feita ou por um banco de investimento, ou por uma corretora, ou uma distribuidora. Ou a novidade tem que ser alguém que faça administração fiduciária, não é não? E que mais? A tributação lá no clube de investimento é sempre 15% na fonte. Detalhe importante, quando você coloca dinheiro em um clube de investimento, no mínimo 67% do patrimônio líquido, ou ainda 2/3, tem que estar investido na renda variável, em ações. Fácil, muito fácil. Vamos falar agora das análises, né? Das análises quanto aos ativos. E a gente tem 2 formas de análise. A análise técnica grafista, e eu sempre digo, memoriza como nome composto. Análise técnica grafista, técnica grafista, técnica grafista. Pensa assim, aqui nessa análise, o que a gente vê? A gente vê gráficos, ó, gráficos. Por isso o nome, né? Grafista, gráficos. Por quê? Utiliza gráficos para tomada de decisão, e aí vai ter uma tomada de decisão muito mais ágil, que olhou para o gráfico, já consegue identificar alguns pontos ali. Aqui a gente vê o teto, o fundo, a gente vê as velas, né? As candle. A gente fala de suporte, que é o momento de compra, né? É o momento que o gráfico está aqui no seu mínimo, está assim oscilando, aí tem ali o suporte, né? Que é quando está ali ó, no fundo, pronto. E aí a gente também tem ali o ponto de resistência, que é o máximo aqui, que é o momento de venda, né? Que é o momento ideal para se vender o ativo. E aqui, na análise técnica ou na análise grafista, uma frase que a gente sempre ouve, a história tende a se repetir. O que aconteceu no passado é provável que se repita no presente ou no futuro. A análise técnica grafista é assim, muito mais ágil, muito mais direto numa tomada de decisão. Já a análise fundamentalista não olha para gráficos, vai olhar para os fundamentos, para os indicadores da empresa, vai olhar para cada um dos indicadores para tentar achar o valuation, né? O valor ali intrínseco da empresa. E a gente vê aqui balanços, dividendos, dividend yield, né? O EBITDA, que é o Lagida em português, né? Os indicadores de forma geral. Quando a gente está falando dessas análises, esses são os principais pontos que você tem que ter na memória. Ainda a gente fala de governança corporativa e alguns pontos importantes. Quantos níveis de governança corporativa tem? São 5 no total, né? Mas 2 são níveis de preparação e 3 são os níveis que a gente estuda para a nossa prova. O nível 1, o nível 2 e o nível novo
mercado. Nível novo mercado é o nível mais alto de governança corporativa, tá? Em cada um dos níveis, o mínimo é 20% de free float. Se uma empresa decide, opta, né, por estar em qualquer um desses níveis, o free float, a livre circulação dos seus ativos, é pelo menos 20% da quantidade total. E quanto ao tag along, como é que funciona? O tag along lá na governança corporativa é assim. Se for nível 1, é 80% para as ações ordinárias. Nível 2, 100%, tanto para as ações ordinárias quanto para as ações preferenciais. E no nível novo mercado é 100% só para ação ordinária. Por que só para ação ordinária, hein? Porque no nível novo mercado só existe ação ordinária. Uma empresa que está no nível de governança corporativa novo mercado não tem emitidas ações preferenciais, somente ação ordinária. Por isso o tag along é 100% só para ação ordinária. Que simples assim. Vamos seguir falando dos índices, dos indicadores mais importantes ali da renda variável. E a gente vai lembrar, logicamente, do Ibovespa. O Ibovespa é o principal, é o índice das ações mais líquidas que tem o nosso país. O Ibovespa representa 80% das movimentações diárias aqui na nossa ação brasileira. Então, os ativos, né, os papéis que compõem o Ibovespa, são as ações mais buscadas, mais líquidas, mais negociadas. Como eu disse, a negociação desses ativos que estão no Ibovespa representa 80% de tudo que é negociado em um único dia aqui na nossa Bolsa Brasileira. O que mais? A gente fala ali do IBRX. O IBRX 100, por exemplo, são as 100 empresas mais negociadas na Bolsa. IBRX 50, 50 empresas mais negociadas na Bolsa. Easy, o índice de sustentabilidade empresarial, são os green bonds, né? São os títulos verdes. E aí tem também as small caps. Small caps são as empresas de menor capitalização na Bolsa. Entre as empresas gigantes que a gente tem na Bolsa, são as menores delas. Nós chamamos de small caps. Maravilha, ó, detonamos, passamos pelo módulo 3, parte 2, dando ênfase ali na renda variável. Aproveita, segue nossas redes sociais. Eu te vejo na próxima. Um abraço.